Fala galera da Rubro News, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um conteúdo aqui do canal. Vamos nesse vídeo falar bastante sobre a atualização no mercado da bola, notícias importantes, hein? Situação contratual de Arturo Vidal, desistência por Montiel, enfim, vamos falar sobre Martegani também, obviamente sobre o confronto de amanhã entre Flamengo e Tolima, Tolima e Flamengo, na verdade, na Colômbia, às 9h30, válido pela Taça Libertadores da América. Vamos falar um pouquinho sobre uma provável escalação, vamos falar um pouco sobre o adversário também, que vem de uma derrota, na verdade venceu o jogo, mas perdeu o título do campeonato colombiano domingo, isso meio que deu um baque no torcedor, perdeu 2 bons jogadores, tudo isso e muito mais agora aqui da Rubro News. Tá imperdível o vídeo, hein? Vem comigo. Antes, galera, da gente começar o vídeo, ó, deixa eu dar um recadinho pra você. Eu peço pra você, se inscreva no canal, cara. Se inscreva no canal, é de graça, não custa nada, é muito importante. Tá vendo esse botão vermelho aqui, ó? Clique no botão e se inscreva, é só isso. Não tem que pagar nada, não custa nada. Além de se inscrever, acione o sino de notificação, deixe o like nos nossos conteúdos, em vídeos, em lives. É muito importante pro nosso crescimento. A gente chegou à marca aí de 67,8 mil inscritos. Falta pouquinho aí, menos de 40 mil inscritos, para a gente poder chegar à marca de 100 mil ainda esse ano. Esse é o projeto, eu conto com você, então se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like. Você que gosta dos conteúdos do Júlio Miguel Neto aqui na Rubro News, vamos fazer o seguinte, cara, pega esse link aqui, compartilhe em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, Telegram, Instagram, Twitter, Facebook. É muito importante, a sua inscrição, ela é muito bem-vinda na Rubro News. Você é um cara que a gente vai fazer realmente cada vez mais se informar. Então eu peço para você, se inscreva, acione o sino de notificação, deixe o like, você, como eu falei, é bem-vindo aqui. Toda inscrição faz muita diferença. Beleza? Vamos começar a falar sobre o confronto Flamengo e Tolima. Primeira notícia é o seguinte, né? Eu usei inclusive minhas redes sociais, para quem não conhece, quem não sabe, siga lá, @Júlio Miguel Neto, vou colocar aqui embaixo, ó. Siga lá, @Júlio Miguel Neto no Twitter e no Instagram, né? A gente está sempre informando, sempre atualizando o torcedor, também estamos bem, como é que eu vou dizer, inserido aqui no Twitter, sempre passando muita informação para você, sempre ativo aqui no Twitter, mas também no Twitter, não, perdão, no YouTube, mas no Twitter e no Instagram, sempre colocando as informações atualizadas também. Então siga @Júlio Miguel Neto, e a gente vai estar sempre colocando muito conteúdo para vocês lá, beleza? Não só aqui no YouTube, não. E a primeira notícia é o seguinte, é sobre Dorival Júnior, né? O Dorival, ele tá suspenso, galera. O Dorival Júnior, ele tá suspenso pela Conmebol pela infração quando ele ainda era treinador do Ceará pela Copa Sul-Americana. E o auxiliar Lucas Silvestre comandará o Flamengo diante do jogo do Tolima, contra o Tolima, amanhã, na Colômbia, né? O Flamengo se preparando para o confronto às 9h30 da noite, amanhã, pela Libertadores. Além do Dorival, que fase do Flamengo, hein? Que loucura. Além do Dorival Júnior, o Flamengo terá alguns outros desfalques, né? O João Gomes, ele está suspenso, né? Tomou o 3º cartão amarelo. Aliás, o João Gomes não joga contra o Tolima e também não joga contra o Santos pelo Campeonato Brasileiro, e também tomou o 3º cartão amarelo na vitória do Flamengo contra o América Mineiro. Que faz, hein? Então o João Gomes vai ficar 2 jogos aí afastado do Clube de Regatas do Flamengo, todos eles por suspensão por 3 cartões amarelos. Então o Flamengo já não vai contar com o João Gomes, já não vai contar com Davi Luiz e Bruno Henrique lesionados. O Flamengo terá 7 a 8 desfalques para essa partida. Além do João Gomes, do Bruno Henrique e do Davi Luiz. São eles o Rodrigo Caio, que não testou para o vírus. A gente não pode ficar falando aqui, senão o YouTube dá um boom na gente, né? Para essa virose aí, né? Podemos dizer assim. Ele realmente está com problemas na pata do joelho, né? É uma tendinite, não é no joelho operado. E ele vai ficar afastado para essa partida e deve estar à disposição sábado para o jogo contra a equipe do Santos. Mas o Rodrigo Caio também não viajou com a delegação, fica no Rio se tratando, né, tentando recuperar o seu joelho dessa tendinite. Parece que não é nada grave. Aqui tudo indica, teremos Rodrigo Caio, a princípio, de volta no sábado contra a equipe do Santos pelo Campeonato Brasileiro. O jogo vai ser na Vila Belmiro. Tinha aquela situação de poder ser na Vila Belmiro ou em Barueri, mas será na Vila Belmiro, né? Outros jogadores que positivaram para esse vírus fizeram um teste hoje e confirmaram a infecção. Então isso
prejudica um pouco o trabalho do Flamengo. Foram os 3 goleiros, né? O Cauã, o Matheus Cunha e o Diego Alves, né? Além dos zagueiros, além do zagueiro Fabrício Bruno, também tivemos os volantes o Ilharão e Daniel Cabral, além do meia Matheus França. Então, o Flamengo aí com alguns desfalques para essa partida. Diego Alves, Matheus Cunha, Cauã, Fabrício Bruno, o Ilharão, Daniel Cabral e o Matheus França. Além disso, João Gomes, Davi Luiz, Bruno Henrique e Rodrigo Caio. Ou seja, são 11 jogadores a menos. Claro, alguns jogadores ali que não têm atuado, não vêm atuando tanto, né? O Matheus Cunha, o Cauã, o próprio Daniel Cabral, volante. Mas o Flamengo, além de já não ter o João Gomes e o Ilharão suspenso, o João Gomes suspenso e o Ilharão infectado, são 2 jogadores que teoricamente estariam em campo, né? Lembrando que é a grande possibilidade de ser o último jogo de Andreas Pereira com a camisa do Flamengo. O contrato dele vai até amanhã, quinta-feira, 30 de junho. Amanhã não, né? Na verdade, hoje é terça. Vai até 30 de junho, quinta-feira, o Flamengo joga amanhã, então vai ter só mais um dia. Mesmo assim, ele está lá, se dedicando, ele é profissional, viajou, vai para o jogo e será titular para o confronto contra a equipe do Tolima, né? Então é isso. Então vamos ficar atentos para a possível escalação do Flamengo. Na verdade, tem uma posição que está vaga, né? Isso se não houver mais nenhum jogador infectado. A gente torce para que não. Mas o provável Flamengo que vai entrar em campo amanhã deve ser Santos no gol. Na lateral, uma grande dúvida se será o Mateuzinho titular ou o Rodinei, pelas partidas que vem apresentando, ser o titular e até pelo bom jogo que ele fez no segundo tempo contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil, dando assistência para o gol do Lázaro, e pelo jogo que ele fez contra o América Mineiro no Maracanã, participando, inclusive, deu uma assistência para o gol do Marinho, o terceiro gol do Flamengo na vitória por 3-0, contra o América Mineiro no Campeonato Brasileiro. E essa dúvida entre Rodinei e Mateuzinho. Na zaga, possivelmente pelos desfalques, sem Rodrigo Caio, Fabrício Bruno e Davi Luiz, a zaga deve ser feita por Pablo e Léo Pereira. Ou também pode ser que tenhamos Gustavo Henrique ou Pablo. Eu acho que ele vai com a primeira opção, Pablo e Léo Pereira. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. O meio-campo deve ser formado com Thiago Maia e Andreas Pereira. E aí está a grande dúvida, né? Quem será o substituto, podemos dizer assim, do João Gomes? Porque quando o João joga com o Thiago, o Andreas vai um pouco mais para frente, auxiliando o Arrascaeta, né? Quem será o companheiro do Arrascaeta no meio-campo? O Everton Ribeiro? Um jogador naturalmente que entraria nesse meio campo, ele que ficou no banco, no segundo tempo entrou e deu uma assistência para o gol do Arrasca. Quem seria o companheiro do Arrasca? O Ilharão, que está infectado, né? Não pode jogar. Se ele jogasse com 3 volantes, e aí adiantaria um pouco o Arrasca, jogaria realmente com Gabi e Pedro? Então a grande incógnita é quem será esse jogador no lugar do João Gomes? São 4 jogadores brigando por uma vaga, né? Everton Ribeiro, que a gente acabou de citar, que é o mais provável. Marinho jogando pelo lado direito. E aí o Flamengo jogaria ou só com o Gabi na frente, ou só com o Pedro. Ele poderia até mesmo incluir o Lázaro na esquerda, jogando com Marinho, Lázaro e Pedro. Marinho, Lázaro e Gabi. Ou seja, realmente tem algumas opções mesmo com um elenco um pouco mais limitado nessa partida. São 4 jogadores que podem entrar. Everton Ribeiro, Diego Ribas, que ele pode jogar um pouco mais recuado e tentar fazer com que o Diego fazia a função do Andreas. Não é, o Diego não faz nem segundo, nem terceiro, nem quarto. Hoje o Diego pouco ajuda, embora o Diego venha entrando em quase todos os jogos do técnico Dorival Júnior, né? Então, podemos ter ou Everton Ribeiro, ou Diego Ribas, ou Lázaro, ou Marinho. São as 4 opções. O Vitinho está um pouco mais aquém, e esse ficou um pouco sucateado, não deve ser titular para o jogo de amanhã. E no ataque devemos ter Pedro e Gabigol. Você, torcedor, quero sua opinião, coloque aqui nos comentários. Qual seria a melhor escalação? Thiago Maia, Andreas, Arrasca, Everton, Pedro e Gabigol? Ou você incluiria ou Marinho, ou Lázaro, ou Diego Ribas, ou Vitinho? Quero sua opinião, coloque aqui nos comentários. É muito importante. E também dê o palpite. Quanto você acha que será o jogo Flamengo e Tolima? Tolima e Flamengo, lembra vocês que o primeiro jogo do confronto será amanhã às 9h30 da noite, horário de Brasília, mas o jogo é na Colômbia. O Flamengo tem a melhor campanha e decide a vaga no Rio de Janeiro. E lembrando, não existe mais o gol qualificado fora de casa. Ou seja, se for 2-1, 10-9, 1-0, é respeitado o placar. Próximo jogo, só um exemplo, se o Flamengo ganhar de 1-0 na Colômbia, se o Tolima vencer aqui por 2-1, ou seja, fez 2 gols fora de casa, Júlio, no regulamento o Tolima passa? Não, aí teremos penalidade, né? O Flamengo passa com um simples empate se for
vitorioso nesse primeiro confronto. Beleza? Mais ou menos isso, acho que ficou legal, ficou explicado. Então o Flamengo não terá o Dorival Júnior ao seu comando à beira do campo e também esses jogadores que ficaram aqui no Rio fizeram o reteste, podemos dizer assim, a segunda prova, né, o segundo teste e foi realmente confirmado a infecção. Então vamos aguardar, o Flamengo deve ter essa equipe para o confronto contra o Tolima. Falando sobre o jogo, agora vamos falar sobre o mercado da bola, né? O mercado da bola é o seguinte, primeiro sobre Arturo Vidal, hein? A informação, segundo o Corriere dello Sport, é que o Flamengo terá que pagar 4 milhões de euros para contar, isso mesmo, hein? 4 milhões de euros, segundo o Corriere dello Sport, que deixou tudo muito alinhado, né? A gente vem falando sobre Vidal já há algum tempo, são umas negociações que vêm correndo, percorrendo, se arrastando, mas de fato é uma negociação difícil, internacional, é um cara com muita representatividade. Ele tem contrato com a Internacional até junho de 23, mas tem uma cláusula que o permite rescindir o contrato em junho de 22. E aqui tudo indica, a Inter não vai fazer questão de manter o Vidal no elenco. Só que é o seguinte, né? A Inter não quer pagar os 4 milhões e o Vidal também, pela quebra do contrato, está meio que esperando o clube que deseja o Vidal pagar essa quantia. Então ele tem esse imbróglio aí. Segundo o Corriere dello Sport, do jornal italiano, o Flamengo ou qualquer outra equipe que esteja interessada no Arturo Vidal terá que pagar 4 milhões de euros, em torno de 22 milhões de reais na cotação atual, caso queira trazer o volante chileno Arturo Vidal para o Flamengo. No caso, o Flamengo, obviamente, querendo contar com o futebol do Arturo. O jogador tem uma cláusula, como a gente acabou de falar, com o clube italiano, no qual tem a liberação um ano antes do fim do contrato. Novamente, como a gente falou. Porém, só será possível se for feito o pagamento de 4 milhões de euros. E aí, torcedor? Pagar 4 milhões de euros pelo Arturo Vidal, com quase 35 anos, será que vale a pena? Quem vai pagar os 4 milhões? Inter e Arturo vão entrar num consenso e ter uma rescisão amigável? A Inter vai pagar para ele sair? Será? O Vidal vai tirar do bolso dele para pagar e sair e rescindir? Vai acabar que de repente Vidal e Inter vão continuar com o contrato, ele só vai vir ano que vem a ficar disponível? Ou o Flamengo ou qualquer outra equipe irá pagar os 4 milhões? Você, torcedor, pagaria 4 milhões de euros se fosse da diretoria do Flamengo para contar com o Arturo? Quero a tua opinião, coloque aqui nos comentários que a gente vai estar sempre interagindo. Olha, eu acho muita grana. Eu acho que se o Flamengo conseguir convencer o Vidal ou a Inter e vier somente pelo salário, eu acho bacana. 22 milhões de reais para um jogador de quase 35 anos, por mais que o Vidal ainda sobre no futebol brasileiro, eu acho muita grana, é minha opinião, né? E aí essa cláusula aí pode dar uma melada, pode dar uma recuada e podemos dizer que pode dar uma azedada aí na negociação Flamengo, Vidal e Internacional. Quero a tua opinião, coloque aqui. Falando de volante para volante, outro volante que surgiu aí como possibilidades é o volante Wendel, ex-Fluminense Sport em Lisboa e que joga no Zenit. Olha, a informação que eu peguei agora há pouco tempo é que é muito difícil a contratação do jogador. O Flamengo, obviamente, olha e analisa alguns jogadores para a posição porque vai precisar, ainda mais agora com a volta do Anderson ao Manchester United, ele está sendo negociado com o Fulham da Inglaterra, Manchester negocia com o Fulham, a pedido do treinador português do Fulham, né? E o Manchester disse que não vai contar com ele no elenco. O Flamengo precisa mais do que nunca reforçar o setor. E ainda tem a situação do Ilharão, que é um desejo do Jorge Jesus contar com ele, caso o William Carvalho, jogador do Betis, o Fenerbahçe não tenha êxito em fechar com o atleta. Então, o Flamengo precisa de 1 a 2 jogadores para a posição. O Wendel, brasileiro, começou no Fluminense, está muito bem no futebol russo, tem essa possibilidade aí, né? Tem essa situação Rússia e Ucrânia, faz com que o jogador fique livre, teoricamente, para poder negociar um possível empréstimo, mas o futebol europeu está de olho nele, e o salário do Wendel é altíssimo, né? Ele teria que abrir mão aí de milhões, ele ganha mais ou menos em torno de 2,5 milhões de reais convertido por mês, né? Muita grana. E Manchester United e Arsenal já demonstraram interesse no jogador. A informação que eu recebi é que a tendência é que ele continue na Europa, né? Vamos aguardar. O Flamengo realmente, de fato, precisa de um volante, ele seria um ótimo nome, é um jogador box to box, né, que realmente lá atrás o Paulo Souza queria, o Dorival com certeza também se interessa, porque quem não se interessaria pelo Mendes, é um grande jogador, esse sim é um volante de ofício, de fato, consegue desempenhar uma ótima função defensiva e ofensiva também, tem um bom chute, é habilidoso, seria perfeito para o Flamengo, mas o negócio é a possibilidade. Então, tem situações ainda em que o Flamengo procura jogador, mas sobre o Mendes, por enquanto, tá difícil e o Flamengo ainda não fez nenhum tipo de procura, né? Pode até, de repente, ter sido uma análise da diretoria que seria um nome mais interessante, mas, a princípio, o Flamengo não fez procura pelo atleta.
Beleza? Vamos falar então sobre o Augustin Martegani. A informação que eu tenho é que Flamengo e jogador já conversam. O Flamengo hoje não está mais só Marcos Braz e Bruno Schmidt para negociar tudo, né? O Flamengo tem algumas pessoas que trabalham como emissários em alguns locais, como grandes clubes têm, né? E de fato esse nome chegou ao departamento de futebol do Flamengo, agradou. É um jogador que teoricamente pode fazer essa função de reserva do Arrascaeta ou jogar ao lado do Arrascaeta. A informação que eu tenho, eu simplesmente resguardo para mim as minhas fontes, é de que Flamengo e jogador tem algumas coisas bem alinhadas, falta só o Flamengo acertar a situação de valores com o São Lourenço. O São Lourenço ainda quer continuar com um percentual com o atleta, caso seja feito um negócio com o Flamengo e uma venda futura do clube rubro-negro carioca, ter um percentual pelo argentino Agustin Martegani. Ele tem 22 anos, completados agora em março de 2022. É um bom jogador, eu vi os vídeos lá, né? Eu li muitas informações do atleta com muitos amigos do futebol argentino, do futebol sul-americano, de scout europeu. E ele é um jogador que realmente teve uma proposta do Verona da Itália, recusada, segundo me falaram, acho que 3,8 milhões de euros, 4 milhões de euros. Né? Ou seja, o Flamengo tentou oferecer 5 milhões, né? 5 não, foi 4, alguma coisa, quase 19 milhões de reais. As partes negam, faz parte também da negociação para não criar nenhum clima de frustração para caso ele não seja feita a negociação com a torcida do Flamengo, e também a aflição para a torcida do São Lourenço. Isso é muito normal. E o Flamengo, isso é uma tática até do Flamengo. Então eu respeito os jornalistas que desmentem ou então que dizem que não tem informação, até porque a gente colhe informação direto na fonte. A gente não fica esperando a informação cair no nosso celular e ser comunicado por dirigentes do Flamengo. A gente vai lá e corre atrás de todos os lugares. Falar com os dirigentes do clube em negociação, desculpa, mas aí é o beabá do jornalismo. Você vai falar com os caras, beleza. É óbvio que de repente ele pode estar falando a verdade, né? Mas nem sempre, ainda mais a diretoria do Flamengo. Eu me lembro que quando abriu o CT do Jorge Alau, né, novamente para o público, para a imprensa, após essa situação toda desse vírus, quase 2 anos depois, o Marcos Braz falou para todos os profissionais de imprensa que estavam lá que não tinha nada com o Santos. 3 dias depois o Flamengo anunciava o Santos como novo goleiro. Então, assim, pode ser uma tática, pode ser um blefe, mas a informação que eu tenho é que o Flamengo tem interesse no jogador, já procurou jogador que quer jogar e tem interesse em transferir, né, e receber um valor maior de salário, tudo muito bem alinhado. Seria um contrato de quase 4 anos, que é a informação que eu tenho, inclusive, mas me resguardo simplesmente do meu direito de guardar as minhas fontes, né? E Flamengo e Vélez faltam acertar algumas situações. Flamengo e Vélez, não. Flamengo e São Lourenço, perdão. Vélez é o Lucas Orellano, né? Mas o Flamengo e São Lourenço têm essas tratativas aí e parece que tem algumas divergências. Valor de percentual que ainda vai ficar com o São Lourenço, valor a pagar, vamos aguardar. Eu acho que é uma aposta, se for uma negociação que for para frente de fato, como parece ser o desejo do time carioca, e o Flamengo conseguir fazer a aquisição do jogador, é uma aposta interessante. Só lembrar o Enzo Fernandes, que era do River, foi emprestado por Defensa e Justiça, voltou pro River comendo a bola, foi vendido por milhões pro Benfica. Então, assim, inclusive o River também tá de olho no Agustin Martegani. Então, sobre o Martegani falamos, sobre o Wendel falamos, sobre o Vidal, o Flamengo vai ter que, teoricamente, abrir um cascalho, não sei se vale a pena. Quero a tua opinião. Gostaria de ter o Wendel aqui, é difícil, o Flamengo tem que focar nele de verdade. Né? Sobre o Martegani, essa é a atualização. Negociações estão em curso. Né? E a mesma coisa, uma possível negociação Ilharão com o Fenerbahçe. Então aqui você vai estar sempre atualizado. Agora uma informação que talvez a torcida do Flamengo vai ficar triste. Né? Eu trouxe com exclusividade aqui o interesse do Flamengo do Montiel em contar com o jogador. Né? Algumas outras partes da imprensa confirmaram nossa informação. O jornalista Eric Faria confirmou a informação do Ilharão. Mas o João Guilherme, do Grupo Disney, o próprio Diogo Dantas, do Grupo Globo, tantos outros empresários e jornalistas, e a galera que cobra o Flamengo, youtubers, enfim, que realmente correm atrás da notícia e confirmaram de que é fato que o Flamengo tem o nome do Montiel como o principal alvo para reforçar a lateral direito. O Sevilla bate o pé. O Sevilla não quer emprestar nem por uma temporada, nem por uma temporada e meia, o lateral direito Gonzalo Montiel, argentino da equipe espanhola. Né? Diferente do que foi com, por exemplo, o Guilherme Arana, que o Sevilla negociou com o Atlético e hoje ele é jogador do Atlético, está voando e deve ir para uma Copa do Mundo. O Gonzalo, ele só sai do Sevilla por aquisição. E pasmem, o Flamengo vê e analisa e sabe que é muito difícil tirar o Montiel
Realmente é um valor muito alto, talvez, para um lateral direito, embora o Flamengo tenha uma escassez absurda para a posição. Ele é muito jovem, eu acho que o Flamengo pagaria e ganharia em ganho técnico. Acho que não tá sendo analisado isso. E o Flamengo já começa a acusar a possibilidade de não só não focar só mais no Montiel, como procurar outros jogadores ou manter os 2 jogadores que tem no elenco. É isso mesmo. Isso não significa que o Flamengo deva renovar com o Rodinei. Mas, segundo a informação que eu recebi hoje, o Flamengo deve ir até o longo do ano com o Mateuzinho e o Rodinei, se o Flamengo não conseguir dobrar o Sevilha e fazer uma negociação pelo Gonzalo Montiel, que é o alvo principal, que eu até diria para você que, por enquanto, ainda é o único alvo. O clube começa a se movimentar para ver oportunidade de mercado. Sobre Daniel Alves, não tem nada. Esquece Daniel Alves. Nesse momento não tem nada, a não ser que o Flamengo procure atleta amanhã, por exemplo. Por enquanto não tem nenhum tipo de flerte. E aliás, que nem tem que ter. Porque o time é muito envelhecido. Então, sobre o Gonzalo Montiel, é fato e é claro que é o principal jogador, que é o jogador da posição que o Flamengo quer contar, mas o Sevilha já assinou por 2 possibilidades que não vai emprestar o atleta nem por 1 ano, nem por 1 ano e meio com obrigatoriedade de compra. Ou é aquisição ou não é nada feito. Informação que eu consegui recuperar que seria em torno de 9 a 9 milhões e meio de euros para contar com o lateral direito argentino em definitivo. Tá? Então, repito, o Sevilha não vai emprestar o Gonzalo Montiel só se a diretoria do Flamengo conseguir ter muita lábia. Né? E repito, ele é o jogador número 1 para a posição internamente, é um nome que agrada muito a diretoria. Como eu falei, muitos vão falar que não. Mas, de fato, é um jogador muito caro e não vem por empréstimo. Somente em definitivo se o Flamengo conseguir êxito na negociação com o Sevilha. É uma pena agora. Me preocupa se o Flamengo não conseguir o Montiel, não tentar reforçar, ou com o Dodô, do Shakhtar, que também tem desejo da Fiorentina, teve uma sondagem do Barcelona. O Flamengo procurar algum lateral no mercado, né? Para chegar e pelo menos ser titular absoluto, porque quando você joga o Mateuzinho agora, você pede o Rodinei. Quando joga o Rodinei, você pede o Vitinho. Vitinho não, o Mateuzinho. Era assim com o Isla também, que foi para a Católica. Então o Flamengo já se desfez do Isla, que é um salário muito alto. Pensa também em não renovar com o Rodinei, mas esses bons jogos, não me assustaria de o Flamengo renovar com o Rodinei e ir com esses 2 até o final do ano. E com os 2 já passa na cabeça da diretoria. A diretoria já vê com pessimismo não reforçar a posição, que eu acho um erro. Eu acho um grande erro, tá? É um erro crasso até. É um erro crasso. Então eu quero a tua opinião, você torcedor. O Flamengo tem que continuar buscando um lateral, não tem que buscar. Se não conseguir o Montiel, busca um outro na Europa. Qual seria? Mário Fernandes? Dodô? O William, que vive lesionado? Ou o Flamengo não precisa contratar e vai com o Mateuzinho e Rodinei? O que não pode é chegar depois de renovar com o Rodinei. O Rodinei é aquele cara, é jogador foquinha. Vai lá, faz 2, 3 joguinhos e começa a descer depois. Quanto tempo o Rodinei está no Flamengo? Enfim, quero tua opinião e o Flamengo aí pode estar desistindo de continuar com o interesse no Gonzalo Montiel, porque o Sevilha só negocia em definitivo. Infelizmente, uma notícia ruim para o torcedor do Flamengo. Vamos aguardar o caminhar e o desenrolar da rodada, podemos dizer assim, dos próximos dias das negociações. Quanto ao Maracanã, né, a novela continua. Segundo a informação do portal Goal, o consórcio Maracanã decidiu entrar com recurso contra a ação que culminou na liberação do jogo entre Vasco e Sport do Maracanã para o dia 3 de julho. Isso aí vai dar muito pano para manga, né? Então é isso, galera. Mais um vídeo fantástico, muito explicativo. O Flamengo, se quiser contar com o Vidal, ó, vai ter que abrir o cofre. Se tiver que contar com o Montiel, vai ter que abrir o cofre. E sobre saídas, o Andrés realmente, de fato, está caminhando para voltar para o Manchester United. Arão e Fenerbahçe continua num impasse, mas com essa proximidade, o interesse do Jorge Jesus em contar com o volante do Flamengo. E, obviamente, a notícia do Augustin Martegani, que o Flamengo também tem tratativas pelo atleta. Deve ser finalizada uma resposta concreta ainda essa semana, se o Flamengo de fato apresenta a proposta de um percentual para o São Lourenço, se não fica, se vai pagar 19 milhões, 20 milhões, se fica com 70%, com 80% do jogador. É mais ou menos isso, então tem negociações em curso, mas agora o Flamengo tem que analisar muito essa situação, principalmente na lateral direita. Alô, diretoria, não renova com o Rodinei não, hein? Porque se já vai analisar que vai ficar com o Rodinei e Mateuzinho até o final do ano e renovar com o cara ainda, olha,
Eu não sei, não. É isso, diretor. É isso, diretor. É isso, torcedor. Então peço para você, se inscreva, hein? Acione o sino de notificação, deixe o like. O like é muito importante para o nosso crescimento. Eu peço para você, deixe o like, se inscreva. É muito importante mesmo em todos os nossos conteúdos, né? E acione o sino de notificação para você sempre ser notificado quando tiver conteúdo aqui da Rubro News. Tá bom, galera? Já convido vocês amanhã para não perder o pré-jogo, 11h30 da manhã, no Mengão 11h30 aqui da Rubro News. Teremos também o pós-jogo, assim que acabar o jogo, Tolima e Flamengo. E também convido vocês a participarem da transmissão da Dali. É a melhor transmissão streaming do Brasil. Júlio Miguel Neto na narração e Jonas Stelman nos comentários. Valeu? Tudo de bom para vocês, um bom descanso e saudações rubro-negras.